Agora imagine Deus parando tudo o que ele estava fazendo para fazer o homem. E quando ele faz o homem, ele sopra o sopro da vida nas narinas. E quando você entende que esse sopro da narina é o sopro da vida, você entende quem você é. E você começa a se enxergar como Deus te enxerga. O salmista Davi ele conseguiu enxergar isso e disse que pouco menor do que Deus ele nos fizesse. E o propósito da humanidade, o propósito da Terra, o propósito das galáxias é só o ser humano. Porque na virada do dia, quando Adão estava pronto, feito, ele só vinha se relacionar. Todos os dias. Ele só queria bater um papo, que é o que a gente está fazendo. O que é mais importante dentro de um casamento? A relação. O que é mais importante dentro da família? A relação. O que é mais importante nos negócios? A relação. Quando você entende o jogo do relacionamento, que é a conexão, cara, você entendeu o jogo da identidade de Cristo dentro de você. É por isso que Jesus dizia assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e ele somos um. A identidade de Deus estava em Cristo. E hoje nós temos a identidade de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Bom dia, meus nobres. Estamos hoje dando start no nosso podcast chamado Conexões de Propósito. Eu te faço uma pergunta, e se você sabe o verdadeiro significado das conexões. O poder que isso te proporciona. E por que nasceu Conexões de Propósito? Primeiro, conexão fala de relacionamento. Relacionamento fala de mesa, mesa fala de aliança. E aí você precisa tomar cuidado com quem você está tomando esse tipo de aliança. Eu te afirmo. Eu conheci duas pessoas dentro de um programa de mentoria, cara, que parece que a gente se conhece há mais de 10 anos. Por quê? Porque essa palavra conexão, ela é muito forte. E de propósito, fala de intencionalidade, mas acima de tudo do propósito que a gente carrega, das dores que a gente superou, os desafios. Eu vou te apresentar cada um deles. Primeiramente, meu amigo Xará, inclusive, Paulo Corrales, ele é advogado, mas eu nem falo muito do CPF, do CNPJ dele, eu faço questão de mencionar do coração puro que ele tem, como esposo, como pai, como amigo, e eu te garanto, tanto ele quanto o Nix, vocês vão realmente ter o privilégio de conhecer pessoas de índole boa, de caráter bom, e aí é com você, Paulo, se apresente aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom dia, pessoal, como que vocês estão? Obrigado, Nixon, Onete, depois de uma introdução dessa, né? A gente começa o dia muito bem. Bom dia, meu amigo Nixon. Tudo bom? Como que você está? É uma honra estar aqui no podcast. Você acredita que ainda é um ambiente pouco frequentado? Sim. Vocês acreditam? Acredito. E tem tanta gente boa para falar em ambientes como esse que não estão falando. Você que está me assistindo, você às vezes tem uma história, você tem trajetória. Eu conheço muitos advogados extremamente competentes, capacitados, bons, mas não estão gravando vídeo e muito menos participando de ambientes como esse. Ambientes como esse, a gente está aqui para contar um pouco da nossa história e também trazer para vocês um pouco do conhecimento jurídico, do empreendedorismo, que é aquilo que a gente mais busca hoje no dia a dia. Então participe com a gente, vem com a gente que vai estar bem legal esse podcast hoje. Vou passar aqui a palavra para o meu amigo Nixon, perito judicial em destaque aqui em São Paulo. Poxa, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Por essa honra de caminhar junto com vocês nesse podcast Conexões de Propósito, que é um nome bem forte, bem inspirador. Todo o significado dele contextualiza o que a gente vem vivendo, né? Então, eu queria agradecer, né? Eu tenho certeza que a gente vai trazer assuntos bem relevantes, né? Cada um na sua área de entendimento e muito além da nossa área de entendimento, o que está no nosso coração, o que a gente vivencia, né? Toda a nossa história, né? Desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Então, acho que a gente tem muito para compartilhar, muito além do que é apenas o Nixon perito judicial. Atrás do Nixon perito judicial ou atrás do Dr. Corrales, advogado, tem uma pessoa, né? E essa pessoa acho que queima muito mais, né? Para falar sobre algo do que um CPF, do que o doutor, do que o Nixon em si. Então, a gente vai mesclar essas duas coisas para poder levar um melhor conteúdo para a pessoa que está nos assistindo. Olha que interessante que o Paulo falou. Cara, às vezes você acha que participar de um podcast é coisa de outro mundo. Mas eu sempre falo assim, cara, se permita. Se permita viver novos desafios, se permita viver aquilo que Deus já preparou para você.
E a gente, junto nessa conexão de ambiente, a gente conseguiu se conectar justamente por causa disso. Por causa dessa permissão, a gente poderia sim ou não entrar na mentoria, a gente poderia sim ou não se relacionar, porque o primeiro passo é entrar na mentoria, o segundo é se relacionar de forma intencional, por isso dê propósito. Mas eu te convido, cara, inclusive a gente está aqui no estúdio amigo, que é o do Sansão, do estúdio Tizan. Cara, é completamente diferente do que você imagina. Podcast é nada mais do que você contar a sua história, de você contar aquilo que você domina, daquilo que você venceu. Pensando nisso, eu quero perguntar do meu amigo Paulo. Paulo, cara, conta um pouco da sua história, o que te levou a escolher a advocacia, qual é a sua especialidade dentro da advocacia e o que você proporciona para os seus clientes como solução hoje, que talvez uma pessoa que está escutando a gente está passando a mesma coisa que você já ajudou várias outras pessoas a superarem. É legal, Net. Eu advogo há 14 anos e dentro dessa história da advocacia eu tenho uma história do empreendedorismo, porque no meu caso eu sou um advogado empreendedor, o dono do escritório, o dono de todas as funções ali. Eu iniciei dessa forma. E quando eu inicio nessa forma, sem ter uma sombra, sem ter um registro, nada, eu passei a ter uma percepção maior das necessidades das pessoas. Esse é o diferencial hoje de um profissional, na minha opinião, sempre foi, e hoje eu acho que o mercado de trabalho cobra isso mais. Então, dentro da área jurídica, por exemplo, direito do trabalho, que é a especialidade, porque o direito ele é amplo, e a gente fala de uma forma mais especializada mesmo. Eu sempre identifiquei ali os problemas, seja de um trabalhador, seja de um empresário, qual era a causa. E esse problema que eu sempre identifiquei estava muito além do que a pessoa imaginava. A pessoa ela vem porque ela está passando uma dificuldade ali, um conflito. Que assim nasce um processo no Brasil, por conta de conflitos. Então eu verificava qual era a causa desse conflito. E dentro dessa verificação eu conseguia ampliar os direitos da pessoa, seja para o trabalhador, seja para o empresário. Sim. E claro, você passa a colher bons frutos. Sim. Interessante. E assim, tem um caso assim que te chamou muita atenção, assim, que fez você pensar assim, caraca, ainda bem que eu escolhi essa profissão e eu me especializei nessa área. Olha, tem alguns casos que realmente mexem com o nosso coração, mexe com a gente como ser humano. E aí eu fui entender que eu não era só um advogado, a figura do advogado de ficar em cima de uma cadeira, numa mesa de escritório. Não, vai muito além disso. A formalidade de um advogado de ter uma mesa, de ter uma cadeira, um ambiente, ela é válida e eu acho que isso não vai se perder, mesmo com a tecnologia hoje. Mas o advogado, ele passar a ver a necessidade da pessoa, isso muda mesmo. Você me fez lembrar um caso, Net, que eu fui de terno, gravata, num calor, assim, eu suando, rapaz. E eu fui atender uma pessoa simples, debaixo de um telhado bem simples, num calor, e eu de terno e gravata, porque aquela pessoa merecia um atendimento digno. Uhum. E ali eu fui oferecer esse serviço digno para essa pessoa, identificando direitos. A pessoa tinha sido demitida, ela tinha sofrido um acidente de trabalho, ela estava desamparada não só pela empresa, mas também pelo Estado, que o INSS havia negado. Ou seja, essa pessoa estava no limbo, sem salário nenhum, sem renda de nada. Às vezes com filho, com marido, também desempregado. E eu me lembro que eu colhi todo o depoimento dessa pessoa e identifiquei todos os direitos dela. Ao longo de um período de um processo, na época perdurou aí 3, 4 anos, essa pessoa eu consegui levar um resultado, nesse caso, de mais de R$300 mil de direito trabalhista, caramba, além da aposentadoria do INSS, que também teve um direito de mais ou menos 100 mil. Nossa. Quando a gente fala em número assim, se a gente ficar preso só no número, pode ser que a pessoa ela não entenda ainda o jogo. Aonde está o jogo? Essa pessoa ela conseguiu ter uma dignidade. Ela conseguiu reformar aquela mesma casa, que era simples. Ela conseguiu pagar um curso para o filho que estava ali desamparado. Então, vai muito além. Quando as pessoas falam, o advogado, ele promove a justiça. E de fato, assim como depois a gente vai falar do Nixon, que é auxiliar da justiça. O juiz está ali esperando. Quem vai trazer o caso é o advogado. E se ele não desempenha de uma forma humana esse trabalho dele, ele não entendeu o propósito dele. E é por isso que a gente vê muitos profissionais frustrados. Sim. Que legal. Bacana, né?
Paulo, aproveitando já o gancho do Onete, tem uma pergunta que as pessoas perguntam muito para mim e às vezes eu não consigo replicar porque não sou da área de direito, minha área é técnica, né? Hoje, a gente vê muitas empresas pegando os funcionários e fazendo diversas funções. Eu sou contratado para fazer a função de ajudante, né? Só que além de ajudante, eu opero empilhadeira, eu faço conferência no estoque, faço cargo de encarregado, né? As compras. Compra cara, eu perpetuo pela empresa um tempo, fico na empresa um tempo, 4, 5 anos, com salário de ajudante, só que fazendo serviço de encarregado, né? E isso eu vejo acontecer porque eu tô num ambiente das empresas, né? Eu passo por diversas empresas, por diversos segmentos. Então isso eu vejo sempre. As pessoas acabam, poxa, será que não tenho que receber? Mas as pessoas perguntam, cara, que você tem a dizer sobre isso que vem acontecendo em diversas empresas e de diversos segmentos, né? A questão de acréscimo de funções, né? Fala um pouquinho para nós aí, que é uma dúvida que eu tenho, né? Pode nos ajudar. Ah, legal, Nixon. É interessante que é um tema que já vem na minha cabeça várias ramificações, amplia muito, né? O que acontece? O empresário hoje, ele começa o negócio sem conhecer a regra do jogo. Até num evento que eu participei, eu falei sobre isso de uma forma simplificada. Veja só, você vai jogar... Pensa a primeira vez que você jogou qualquer coisa, carta. Sim. Qualquer modalidade de carta. O truco. O truco. O que acontece? Você já entra na mesa jogando ou você primeiro tenta entender? No mínimo saber qual que são as cartas, o que vale, o que não vale, né? Tem que entender o jogo, as regras do jogo. Então, é como tudo na vida. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que entender a regra do jogo. Você vai querer entrar no jogo sem entender a regra? Como é que pode isso? Brasileiro é herói nisso, né? Eu falo que eu fui empresário também, sou empresário e teve coisas que não deram certo. Mas por quê? A gente quer entrar com a cara, coragem, com a fé em Deus, e Deus vai ajudar sim. Mas Deus, ele quer te capacitar. E para ele te capacitar, você precisa entender certas coisas, como as regras de como funciona tudo. Esse cenário que você está me apontando, Nick, sabe o que me traz? Eu falo, eu sempre consigo ver atrás da coisa. Sim. É aquela velho padrão. O empresário começa, ele não tem ali uma estrutura, não tem conhecimento nenhum, e ele só pensa assim, quanto de lucro eu vou ter nisso? Ele é a única coisa que está na cabeça dele, mas ele tá esquecendo de quais são os furos que podem vir para ele. Sim. E um dos furos é esse, o desconhecimento. Então, quando uma pessoa, um trabalhador, começa numa função e durante 5 anos ele passa a desempenhar outras, nitidamente há um despreparo do empresário, porque ele quis aproveitar aquela mão de obra, possivelmente ele foi crescendo, esse empresário, ele foi aumentando ali as atividades naquela empresa, a empresa era pequenininha, aumentou, por exemplo, era 5 funcionários, foi para 15 e assim sucessivamente, mas ele foi esquecendo das pessoas, que são essas peças essenciais que estão ali trabalhando no dia a dia. Sem elas, a empresa não existe, né? Sem elas não existe. Por mais que exista esse movimento de robotização, isso ainda é uma coisa, assim, específica. E entra naquele caso também, cara, é só uma semana só para cobrir um buraco, e esse buraco tampa por tempo indefinido, né? Às vezes acontece Nunca isso. termina de Que, tampar, né? ao meu ver, não tem problema o cara ir lá e fazer uma atividade fora da sua função eventual. Cara, mas o problema é que continua isso se recorrendo por semanas, por meses, por anos. E o ponto, que eu já vou responder as perguntas se está certo ou errado, mas nitidamente está errado. Sim. Mas o ponto é justamente como nasce isso. Porque é aí que entra o nosso diferencial como advogado. Analisar o porquê está nascendo esse problema. Né? Eu posso solucionar isso aqui, mas é como um câncer. Se você não trata ali aquela causa, vai surgir outros. Então, se ele está tendo uma conduta com esse funcionário, com esse trabalhador, ele vai ter com os demais. Para tudo na vida. Então, você vai ver que uma consequência, um efeito dominó. Na casa também ele não está bem com a esposa, com a família. E assim vai sendo. Tudo está dando errado. Então, ele quer aproveitar essa mão de obra, ele quer economizar, porque ele quer aumentar o lucro dele, e aí ele vai pagar um alto preço. Porque às vezes dá até o jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro, de levar as coisas. Não dá certo, gente. Não dá certo. Leve a sério o seu negócio.
organize, faça uma pontuação, quantos funcionários eu tenho, o que eles fazem em cada setor, como que eu posso melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como que eu posso equilibrar essas funções, porque isso se chama desvio de função. Você vê, eu poderia responder só, desvio de função. Mas não, tem um problema que vai antes, que é o próprio empresário. E tem muitos empresários, eu costumo falar que a relação entre empresário e funcionário é igual casamento. Enquanto a gente está na empresa, tá tudo lindo, maravilhoso. A partir do momento que cessa o vínculo empregatício, cara, por mais que o cara é bom, às vezes o cara é ruim mesmo, né? Que o cara é a pior empresa do mundo, é o pior patrão do mundo, e às vezes é mesmo, né? E aí que ele entra com ação. Então, cara, eu costumo falar pros empresários que eu tenho contato, que eu costumo atender. Cara, o vínculo CLT é igual casamento. A partir do momento que tira o vínculo, o que ele puder, se for uma pessoa que foi, acha que foi injustiçada, o que ela achar que foi injustiçada, ela vai tentar arcar, assim como no casamento. Quando quebra o vínculo, há um divórcio, ambas as partes tentam ver o que é melhor para um para o outro e vai na justiça para brigar por isso. E assim eu costumo dizer também que é a relação trabalhista entre empresário e empregado, né? E é uma situação, né, Nixon, que custa um alto valor. Sim. Custa um alto valor para os empresários, o valor é altíssimo. Quem não conhece aí um empresário que já respondeu um processo trabalhista? É alto valor. Eu não conheço ninguém que pagou menos que 50 mil. Não conheço. Isso, às vezes, pouco tempo de serviço. Porque existe esse despreparo. Mas a culpa é do trabalhador, é culpa do Brasil, é culpa do presidente. Não, não é. O empreendedor ele tem que ter a consciência de que ele que é o culpado das ações dele, infelizmente. Seja as ações boas, seja as ações ruins. Então, se ele não leva a sério isso, ele vai pagar um alto preço, obviamente, porque a lei trabalhista ela foi criada realmente para regulamentar essas questões. Mas então não compensa ter empresa no Brasil. Do jeito que você está levando, não. Né? Do jeito que você está levando, larga a mão desse eu negócio. acredito que há um limite, né, cara? Porque quando a gente inicia, a gente tem muito conhecimento, mas à medida que a gente vai crescendo, poxa, hoje está muito fácil você adquirir conhecimento. Hoje você entra no YouTube e você consegue saber de diversas áreas, de diversos segmentos, né? Então, pode ser que aconteça, não tem como a gente iniciar 100%, é muito difícil, ainda mais no país que a gente vive, né? Com diversas mudanças de leis, diversas brechas trabalhistas, então não dá, eu acredito que não dê para iniciar 100%, mas eu acredito que ao longo da jornada, ao longo da caminhada, a gente consegue ir ajustando, né? Sim. E tentar proporcionar o melhor. É interessante isso que você falou, Nix, que é uma das razões do nosso podcast é trazer conhecimento para as pessoas. Sim. Desenvolvimento pessoal, porque a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal aqui, o Onete já vai falar mais sobre esse tema, e dentro da licitação também, o Nixon também vai abordar bem essa questão da perícia. Sim. E como ser um ser humano perito, né? Sim. Porque ali, quando você entra numa empresa, você não é um perito, você é um ser humano eu costumo que vai pesar na balança. Isso aí, eu costumo falar, eu não sou perito, eu estou perito. Agora, nesse momento aqui, eu não sou perito. Né? Não, eu sou perito na hora que eu estou atuando na empresa. Aí eu estou. A partir do momento que eu finalizo aquela perícia, eu não sou mais perito. Nixon, né? E tem gente que eu sou perito judicial a todo momento. Sabe o que eu acho interessante que você falou? Desse exemplo aí do cara que pegou o funcionário. É tudo questão de mentalidade, irmão. Tu pega esse cara, ele tapou um buraco, certo? Ele deu o 100% dele, deu o melhor dele. Aí se o empresário tem uma mentalidade de empreendedor de fato, cara, se esse cara resolver o meu problema, velho, ganhando X reais, cara, por que não dar mais 30% X reais pra ele porque ele resolveu um problema? Porque se ele se permitiu ser desafiado a vencer um problema que às vezes nem é da alçada dele, ele vai vencer outros. E a questão é, cara, por que os empresários não se permitem a viver um tipo de experiência dentro do autoconhecimento, principalmente de mentalidade, irmão? Porque se esse cara aqui trouxe uma solução para a empresa dele, onde o resultado foi perceptível, ele tá com o tesouro na mão. E aí entra o teu lado, Paulo, porque aí eu quero saber, dentro dessa instrução para o empregado, como que ele pode usar até uma coisa ruim, mas a favor dele. Como que ele pode se autopromover dentro de uma possibilidade que às vezes nem é tão, na hora, tão agradável.
É interessante também isso. O Net, todos os processos maiores que eu ganhei, e eu falo os maiores acima de 1 milhão, não vieram na minha mão com a pessoa sabendo desse direito. Não vieram. Eles vieram para um ponto de um gatilho de explosão ali. Eu tive 2 casos, por exemplo, que eu peguei de pessoas que tinham um cargo alto numa empresa, numa usina, e os dois, um tinha mais de 7 anos de casa, o outro tinha 12 anos, e eram pessoas sérias. Eu conheci eles, eu conversei. Você sabe, né, Onete? Você já vai falar mais sobre isso, mas pelos detalhes você sabe como a pessoa leva a vida. Sim. E eram pessoas sérias, eu conheci a casa deles, a família deles. E a única insatisfação deles era a demissão por justa causa. Eles acharam muito injusto. Essa demissão por justa causa, se a empresa não tivesse feito essa iniciativa por justa causa, eles teriam pago uns 50, 100 mil para cada um, que era a rescisão deles. Eles não teriam procurado advogado, porque eles eram pessoas sérias. Nunca entraram com ação na vida. Pessoa de boa índole, que não... Boa índole, não entraram. Procuraram quem? Eu. E eu vendendo meu peixe, que eu sou bom em direito de trabalho. Ainda bem que eles te encontraram, né? Eu sou bom. Eu falo assim, lá no estado de Mato Grosso do Sul, eu ganhei muitos processos altos. Os colegas meus sabem os meus resultados. Aonde eu quero chegar? Ali nasce um problema para o empresário. Porque esse trabalhador saiu insatisfeito e achou um advogado bom. Porque se ele acha um ruim assim, aí vai fazer um acordinho lá, tá resolvido. É aquele negócio, rapidinho te cortando. Existe o advogado que pega o caso e tem o advogado que estuda o caso. Cara, o advogado que estuda o caso é totalmente diferente. Eu vou até mais profundo nessa palavra. Tem um advogado que estuda o caso e pega o caso, e tem um advogado que vira uma causa. É uma causa para ele, é o propósito dele. Ajudar de fato essa pessoa de boa índole, porque ele foi de fato injustiçado. E é interessante, porque eu realmente abraço a causa do cliente. E aí ele me procurou só por a razão da justa causa. Volto a dizer, 50, 100 mil estava resolvido. Eu identifiquei direito de hora extra. Eu identifiquei direito de adicional de periculosidade. Eu identifiquei direito desse exemplo que você acabou de falar, de desvio de função. Pedi equiparação. E fora outros direitos. Cara, o processo virou 1.600.000. Para um, para outro, 1 milhão. Eu não gosto de revelar. Embora o processo é público, a gente pode colocar aqui o número do processo, não teria problema. Mas eu gosto de preservar a intimidade dos meus clientes. Mas tudo isso é acessível tranquilamente no site da Justiça. E por que eu falo isso? Respondendo a sua pergunta, como que o trabalhador pode identificar se ele está sendo lesado ou não? Sempre nasce um ponto de situação, né? Que é esse momento tenso. Às vezes uma demissão por justa causa, às vezes um desequilíbrio do patrão, de xingar, de maltratar as pessoas. Às vezes do empresário não respeitar a jornada de trabalho daquele trabalhador. Sim. Porque, sabe, jornada de trabalho, não sei se você sabe, Nixon, mas eu fui estudar um pouco com a profundidade disso aí, né? E a jornada de trabalho, a gente fala assim, é 8 horas por dia. Tem que respeitar o descanso semanal remunerado. Tá, tecnicamente, só tem que trabalhar 8 horas. Não, mas ela teve um motivo para ser assim. Ela não é uma limitação só. Existe a sanidade mental do funcionário, a física, é todo um estudo por trás disso. Está provado que acima dessa jornada ele vai ter desgaste. Isso vai repercutir em tudo na vida dele. Você pensa só, o cara trabalha 12 horas, que eu já peguei muito caso assim. Aí ele volta para casa cansado, exausto, não dá atenção para a mulher, para os filhos, vai no outro dia trabalhar cedo. Né? Muitas empresas fazem jornada de revezamento com extrapolação de jornada. E aí, isso gera um desgaste na pessoa. E o mínimo que ela espera é ser recompensada dessas horas. Sim. Aqui eu não falo nem de dano moral. E então, é isso que acontece. Quando há esse excesso de prática do empresário com o trabalhador e vice-versa também. Tem trabalhador ruim mesmo. Tem. O Brasil é campeão nisso. Mas aí o empresário tem as ferramentas. Por que ele não conhece? Por que ele não assiste uns podcasts como esse? Sim. Assiste uns podcasts como esse, segue aqui. Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram para as pessoas seguirem, para terem essa noção, esse conhecimento. Certo. Muito bom, né? Cara, e é incrível, né? Como é simples, né? Muito simples, né? E você falando isso aí, sobre excesso de jornada, eu trabalhei numa empresa em 2007,
antes de eu ir para a área de segurança do trabalho, perícia, assistência técnica, uma empresa do ramo de papel, a gente fazia escala 6x2, uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite. E quando eu entrava de manhã, o pessoal da tarde não chegava, eu tinha que dobrar. Eu entrava às 6, saía às 10. E não tinha o regime de descanso de 11 horas, porque o mínimo descanso de 11 horas. E no outro dia tinha que estar 6 horas da manhã. Então saía às 10, das 10 às 6 são 8 horas. Eu teria que entrar 9 da manhã. Isso aconteceu muitas vezes. E passou uns anos depois, né? Eu fui entender sobre o descanso entre jornadas, que tem que ser no mínimo 11 horas. Né? Você sabe... E lá acontecia muito isso. Esse caso que eu falei desse processo alto para vocês, o hora extra virou caro por causa disso. Eles recebiam certo a jornada dele. Tava tudo certo. O que eu identifiquei? Que nessa empresa, eles revezavam o turno a cada, em média, de 3 meses. Então, aqui já falando direito. Se a lei que está escondida mais existe, se a cada 3, 4 meses ou até 5 há essa alternância de turno entre dia e noite, aí volto a dizer aquilo. Tem uma razão para isso. Sim. Desgaste emocional da pessoa, física e tudo mais. Se existe essa alternância de turno, esse trabalhador não pode trabalhar mais 6 horas. E normalmente a gente vê a pessoa trabalha 8 e às vezes o patrão fala, não, eu pago certinho, o contador mandou, tá certinho. Mas você não tá avaliando que existe um revezamento. Ninguém tá olhando. E aí a hora que eu identifiquei e vira claro. E às vezes o contador não sabe nem disso, né? Às vezes ele faz apenas a contabilidade. Eu respeito muito o trabalho dos contadores, sim, quem estiver assistindo aí, se for contador, mas convenhamos, contadores, vocês fazem a parte burocrática, a emissão de documentos, regularização, administrativas. Essa parte, direito do trabalho, na prática, não existe essa participação, até porque é humanamente possível. Isso, e também o pessoal da contabilidade não tem conhecimento. Assim como eu não tenho conhecimento da parte contábil. Eu não tenho conhecimento nada da parte contábil. E às vezes passa batido e despercebido. Né? Passa despercebido. Cara, deu até vontade de voltar a trabalhar CLT. Na verdade, nunca trabalhei, mas deu vontade de trabalhar só por saber do meu direito. O Brasil tem muitos direitos, né? Porque quando você falou ali do jogo das cartas, quando você entende a regra do jogo, cara, você não se prejudica, tanto o empresário quanto o colaborador, porque são duas linhas, uma linha tênue, que um, na verdade, precisa do outro, cara. E se eu sou como empresário, contrato um colaborador para explorar ele, cara, eu não mereço estar na posição de empresário, irmão. E se eu sou um colaborador que eu quero usurpar o direito do empresário, de às vezes trabalhar uma jornada a menos ou algo do tipo, de burlar ali alguma coisa do sistema, eu não mereço estar naquela empresa, irmão. Então esse tipo, volta a dizer, mentalidade. E quando você entende o jogo, você realmente trabalha de acordo com as regras do jogo. É muito bom te ouvir, meu irmão, cara. Que bom. Que bom saber disso, que tem pessoas que estão nesse tipo de nível de conhecimento transbordando. Que o transbordo nada mais é do que você passar para frente o conhecimento, cara. E isso te traz resultados inimagináveis. Você já tem um resultado muito agressivo, muito alto, mas isso vai te proporcionar outros tipos de resultado, porque você está alcançando um público que, primeiro, conhecimento é poder, irmão. E conhecimento liberta. Informação vale mais do que dinheiro. Sim, demais, hein? Apesar de estar muito de graça no YouTube, mas muitas informações desconexas. Por isso, a importância de conexões dentro da informação certa, do conhecimento certo, de forma proposital. É verdade, Onete. Sabe, pegando o gancho seu, até falando já com os colegas advogados. Tem muito advogado que está iniciando, o Nixon vai falar um pouco de quem está começando nas perícias também, né, Nixon? E eu acho que os advogados não entenderam. Eu já entendi isso há mais de 10 anos, eu advogo há 14, que tudo realmente está relacionado a propósito. Qual é o seu propósito como advogado? Você esperar pagar uma anuidade da OAB e achar que o cliente vai bater na sua porta? Vai conhecer as dores do mercado, veja o que as empresas estão fazendo, quais são os segmentos que existem no país. É tão simples, igual o Onete acabou de falar. Entra no YouTube, entra no Google, entra nas ferramentas disponíveis, pesquisa quais são os segmentos hoje no Brasil, quais são as dores. Você acredita que existe uma ferramenta chamada Jurimetria? Eu conheci aqui em São Paulo isso. Jurimetria você consegue, eu estou pagando um site, minha equipe está junto comigo nisso, que eu estou identificando, por exemplo, ramo de construção civil, eu consigo identificar onde tem os maiores processos, quem é o advogado que está entrando, quem está respondendo mais. Pô, tá tudo hoje na mão, gente. Sabe o que é, Paulo? Às vezes o ego
não deixa a pessoa buscar conhecimento, não deixa a pessoa perguntar, cara. Você tem um conhecimento muito grande na área do direito trabalhista. Cara, quantos advogados não deixam de ganhar muitas causas, agora fala valores financeiros muito altos, por não perguntar para um assistente técnico pericial o que ele pode extrair mais naquele caso. Ele chegar, ô Nixon, eu tô com esse processo, dá uma lida, o que eu consigo extrair através desse caso aqui que o cliente me relatou? Me dá umas dicas. Cara, fazer parcerias, perguntar, aquela coisa do ego, cara. Até para outro próprio colega advogado, que às vezes superou uma dor. Cara, mas às vezes o ego é tão grande que eu não tenho vergonha, ou meu ego não deixa perguntar pro meu colega o que eu posso extrair daquele caso. Ô Nixon, entrando agora nessa rodada, isso que você tá falando, quando você vai fazer as perícias, já é um cara que já fez muitas perícias. O Nixon já fez milhares de perícias. Quem não conhece, vai passar a conhecer o Nixon. Pessoal, se você não fica preso em quantidade de seguidor. Às vezes as pessoas olham lá, a pessoa tem 100, 200 mil seguidores, mas ela não tem trajetória de vida. Não tem conhecimento o físico dela tá morto. Hoje em dia, dois cliques você consegue comprar seguidores, né? Só não era nada ontem, hoje ele virou o mentor jurídico de tudo, o mentor do perício. Não, nós estamos falando com gente séria aqui, né, Onete? Certeza. Cara, hoje em dia todo mundo quer ser tudo na internet, mas não tem base, não tem pilar, e aí vai desabar na areia. Então o Nixon aqui já é um perito que já tá há quantos anos, Nixon? Eu tô há 12 anos na área já, da segurança do trabalho, fazendo assistência técnica e perícia judicial. Eu ajudei muitas empresas, né, como assistente técnico, a diminuir os honorários, né, contra o Dr. Paulo aí, né, mas é minha função, cara, né, é a minha área técnica. Vamos ser sinceros, um pouquinho que eu conversei com você e conheci sua história, eu já percebi que você desempenha um papel de julgador. Também? Porque tem que desempenhar na hora da perícia ali, você vai julgar o que tá certo e o que tá errado. E é dentro disso, como você disse, as pessoas esquecem de fazer as perguntas certas. Pergunta certa é energia. O que você vê assim de mais frágil dos advogados, das partes, que eles estão ali te convocando para uma perícia? Explica para nós primeiro aonde situações ocorrem perícia, o que você hoje vê de fragilidade que as pessoas não estão praticando. Tá. Primeiro eu vou falar na área de assistência técnica, tá? Quando eu sou contratado por uma empresa para defendê-la na parte de assistência técnica. Então, o Dr. Paulo Corrales entrou com ação trabalhista, ele tem um reclamante quanto à empresa A, né? Então, quando eu sou contratado como assistente técnico, a primeira coisa que eu peço para ver, eu leio a inicial para entender o processo, né? E muitas das vezes, os colegas advogados ou empresa, o primeiro pecado capital, eles não contratam assistente técnico para poder entender o processo. Eu quero te contratar apenas para ler, para me dar norte. Não precisa me contratar como assistente técnico, mas eu quero uma consultoria de 15 minutos para saber se eu estou complicado ou não, como que está a minha situação. Primeiro erro aí, cara, tanto a parte do reclamante quanto a parte da reclamada. Não contrata um assistente técnico ou um perito judicial, né, que atua na área de perícia, para poder ler o caso e nortear, né? Então, tem um caso de um rapaz que entrou com ação contra a empresa, a empilhadeira pegou assim próximo aqui dele, quebrou 2 costelas, né? O operador de empilhadeira tinha todos os treinamentos, né? E esse reclamante não está ganhando a causa porque a empresa está colocando todos os certificados que ele tem em treinamento, né? Tinha o treinamento para operador de empilhadeira, inicial, tudo. Só que esse advogado, eu estou pela empresa, mas esse advogado, ele não tem expertise, eu não procuro um assistente técnico. Porque se ele faz uma pergunta para o juiz ou para o perito, ele fala, o operador de empilhadeira fez treinamento quando entrou na empresa, já matava a charada, porque a legislação NR11 fala o seguinte: as empresas devem promover treinamento assim que contratar o funcionário. Então não significa que o Onete é operador de empilhadeira, que eu trouxe para a minha empresa e o certificado dele está válido, que ele pode operar minhas máquinas sem antes de ter um treinamento. Então, cara, eu fico com dó daquele advogado, mas eu estou defendendo a empresa, eu não posso falar. Do trabalhador, né? Isso.
Aí se ele pergunta ao assistente técnico, que tem um feeling de falar, ó, essa item da norma que você vai colocar para o juiz, que você vai colocar para o perito judicial, ele não vai ter como responder. Causa ganha. Né? Você sabe que até para os advogados, os novos advogados, a lei tá aí. Mas o que diferencia um profissional do outro é justamente esse poder de investigação. Essa pergunta que você falou, se o funcionário teve treinamento, é uma pergunta que realmente eu vi poucos advogados fazerem. É uma coisa que eu sempre pratiquei. O que é um processo virar auto? Porque todos vão virar auto? Não. Alguém é diferente ali nesse processo. Um advogado geralmente é diferente. E um assistente técnico. E quando eu comecei a profissão, eu não tinha noção de que é ser do assistente técnico. Eu mesmo nunca perguntei para o assistente técnico como que ele pode me ajudar. Talvez por orgulho, o cara, ele tira lá a carteirinha, ele acha que é alguém na vida, né? Sempre assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu andava com a carteira vermelha. Vai também. tomar café na padaria? Eu tirava a carteira. Sou advogado, assim, por favor. Advogado. Passa um tempo lá, você vê que lá não paga suas contas, que você tem que ser alguém. Muito pelo contrário, você tem que pagar a anuidade. Cara, aí você começa a ter choque de realidade, você amadurece. Você vai amadurecer, meu amigo. Então, ô Nixon, isso você acabou de falar, fez treinamento antes? São perguntas, sabe, extremamente importantes. Eu queria saber se você consegue ajudar, por exemplo, os advogados, se você está desenvolvendo algum material para ajudar esses advogados a ajudar os trabalhadores, que nós estamos falando de propósito aqui, né? Que são pessoas. Cara, desde 2010 atuando na área, o que eu percebi? Quando eu estou como assistente técnico, defendendo tanto o reclamante quanto a reclamada, eu vejo que os advogados e alguns outros assistentes técnicos não montam quesitos estratégicos, né? Então, pessoal, os advogados aí, os técnicos de segurança, engenheiros que estão iniciando, eu estou montando um e-book estratégico de 12 anos de carreira, né, com mais de 1000 quesitos de forma estratégica para ajudar advogados a fazer perguntas objetivas ao perito. Porque o que eu percebi? Ao longo desse tempo, o advogado faz perguntas relatórias sem conhecimento técnico. Ele pega um banco de dados lá, que ele acha que é correto, sem procurar um assistente técnico, e faz perguntas aleatórias, que às vezes até fora de contexto, né? Por quê? Se ele faz perguntas corretas e objetivas ao perito judicial, pode mudar todo o rumo da perícia, todo o resultado do advogado. E é engraçado. Então, ao longo dessa jornada de 12 anos, eu montei um e-book que está pronto, né, de mais de 1000 quesitos estratégicos na área de insalubridade e outros quesitos da área de periculosidade, para ajudar novos advogados que estão chegando, para ajudar técnicos de segurança do trabalho que vai atuar como assistente técnico, para ajudar engenheiros e médicos, porque eu percebi essa deficiência no mercado. E, poxa, 12 anos, eu tenho uma pérola lá, vamos transbordar na vida das pessoas, vamos ajudar. Então, eu ralava muito para montar quesitos, né? Poxa, como que eu vou montar e guardava tempo. Hoje em dia tá muito fácil, né? E quando a gente começa a transbordar na vida das pessoas, as coisas fluem, né? Eu tenho certeza que o meu e-book vai ajudar muita gente, que o meu e-book ele vai ajudar muitos advogados a, de vez de perder tempo com o e-book, a captar novos clientes para viver seu propósito, tirar tempo com a sua família, assim, não só advogados, engenheiros, técnicos e médicos. Você sabe o que é legal? Esse e-book que você está desenvolvendo, ele é um ouro, né? Sim, eu costumo falar com uma pérola. É uma pérola. É um diamante, perdão. É um diamante, porque nós estamos falando de e-book de alguém que desempenha todo dia a função, está há 12 anos no mercado. Você que não entendeu o que é pessoa, propósito, vamos pensar em número. Um exemplo. Um adicional de periculosidade que uma perícia reconhece, eu tive um caso, só o adicional de periculosidade, só o adicional, fora os outros direitos, R$200 mil. Caramba. Isso é um direito do trabalhador e é também o honorário que o advogado fica. Então, só para vocês terem ideia de quanto isso é precioso. Ô Paulo, Onete, só para você ter noção, imagina o seguinte, um trabalhador, ele ganha R$10 mil por mês dentro da empresa e ele trabalha em algum ambiente que pode ocasionar um risco grave iminente para ele, um acidente, e está pautado na NR16, que é periculosidade. Vamos dizer que seja líquidos inflamáveis. Porém, ele não ganha essa periculosidade. Ele ganha R$10 mil.
De acordo com a legislação, ele tinha que ganhar 30% em cima do salário base dele, em cima dos 10 mil reais, ou seja, 3 mil reais todos os meses. Aí, ele pode entrar com ação dos últimos 5 anos. Só fazer uma conta rápida, só para você entender, para você ter noção. Mais 150 mil. Oi? Mais 150 mil. Mais 150 mil, porque entra correções, juros, entre outras coisas, só por conta da periculosidade, né? E às vezes as empresas, por falta de conhecimento, por falta de fazer a parte preventiva, acaba caindo nessas ciladas. Olha só, você falou um número interessante, 150 mil é só um reconhecimento de periculosidade de um trabalhador de 10 mil, que hoje é normal, né? Uma pessoa desempenha uma função lá importante e ganha 10 mil de remuneração. Ah, mas ele ganha 6 mil. Não, mas está esquecendo de hora extra, outra coisa que dá 10 mil, porque a periculosidade é sobre tudo, né? E veja só, por exemplo, empresário. Vamos falar com os empresários. Você pega 150 mil, o cara tem 10 funcionários, com certeza ele vai ter mais. 60 meses. Nós estamos falando de 1,5 milhão Ó, de condenação 30... por falta de preparo, que é aquela questão da regra do jogo. Sim. É 180 mil. Esse e-book 180 e mil. esse material que você está preparando, conteúdo que você está produzindo, ele justamente ajuda o empresário a evitar essa condenação altíssima e ajuda os trabalhadores a entenderem também quando que eles podem ter esse direito. Sim, os advogados a montar perguntas estratégicas mesmo para o perito, que ele vai conseguir extrair, através daquela pergunta, uma impugnação ou um resultado positivo, o que ele procura no lado dele, porque seja o advogado da reclamante ou da reclamada, quando sai o laudo, ele espera que o laudo seja positivo, porque ele captou, ele estudou todo o processo, ele entendeu a causa do trabalhador, ou o advogado da reclamada entendeu o que o reclamante pediu e sabe como que a reclamada trabalha. Então ele espera um laudo positivo. Então, com perguntas estratégicas, você consegue extrair bons resultados. E esse e-book tu construiu de tudo que tu viveu, que experienciou? 12 anos, cara. E onde é que a gente encontra 12 anos. esse e-book? Esse e-book ele está disponível lá no link da minha bio, né? Então, as pessoas que querem ter acesso... O pessoal que quer ter acesso ao meu e-book tá lá no meu link da bio, né? Aqui no meu Instagram, Nixon Perito Judicial. Lá vocês podem ter acesso a esse e-book sobre insalubridade, periculosidade. Esse e-book é um diamante de 12 anos sendo lapidado, né? Para poder entregar para vocês, visando para vocês ganhar tempo, ganhar qualidade de vida e focar em outras coisas e não montar quesitos. Quesitos deixa comigo, que é a minha área de atuação. Pega lá que vai ficar muito mais fácil. Paulo, nós temos 1 minuto para você dar uma mensagem final pro povo que tá te seguindo, pro povo que tá te assistindo, que vai assistir esse podcast, que é o primeiro, as primícias, né? São as premissas. Pessoal, você que está acompanhando esse podcast, entenda. Se colocar advogado, realmente tem vários. Se colocar assistente, tem vários. E você vai achar vários de tudo. O nosso propósito aqui é esclarecer de forma prática. Porque essa trajetória de profissão de 12, 14 anos é muito tempo. E são 14 anos de atuação, 12 anos de vivência. Então a gente identificou o que está acontecendo, quais são os segmentos dos negócios hoje no Brasil. E eu identifico quais são as dores desse segmento. Com isso, eu consigo blindar o empresário, ao mesmo tempo que eu consigo também trazer os direitos para os trabalhadores que estão sendo lesados. Então, a mensagem é essa. Aqui é conteúdo na prática. Top. E o Nixon? Sim. Deixa uma mensagem para o pessoal que está te seguindo, que vai te acompanhar, que te acompanha. Pessoal, sou Nixon Oliveira, perito judicial e muito mais do que o perito judicial. Eu sou uma pessoa aqui que estou aqui para trazer para vocês informações sobre perícias, sobre causas reais, 12 anos de experiência na área de segurança do trabalho. Sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista de formação, mas não atuo. E é muito além de perícias. É um propósito que a gente tem para poder levar conteúdo para vocês. Não só na área de perícia, direito, família, né? Então a gente está fazendo um compilado de informações para entregar o melhor para vocês. Da água limpa e água fresca. Direto da fonte. Direto da fonte. Paulo Onetti, você vai falar mais da sua trajetória profissional, da sua vida pessoal, do seu propósito hoje aí nas próximas rodadas. Mas eu queria saber de você, assim, qual que é a mensagem hoje que você carrega, que você quer passar para as pessoas?
Então, pergunta interessante. Por quê? Cara, primeiro a gente precisa falar de CPF antes do CNPJ. O que seria isso? Fala da pessoa que você é, cara. Você precisa se enxergar primeiro como Deus te enxerga. Vamos imaginar aqui. Deus fez tudo no primeiro, segundo até o sexto dia. Ele viu que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele chamou a turma, Espírito Santo, Jesus, os anjos, arcanjos, querubim, a sabedoria, arregaçou as mangas. Ele próprio criou o ser humano. Do barro. Ele fez uma cirurgia ali. E quando ele fez o homem, ele disse assim, viu Deus que era muito bom. Agora imagine Deus parando tudo o que ele estava fazendo para fazer o homem. E quando ele faz o homem, ele sopra o sopro da vida nas narinas. E quando você entende que esse sopro da narina é o sopro da vida, você entende quem você é. E você começa a se enxergar como Deus te enxerga. O salmista Davi, ele conseguiu enxergar isso e disse que pouco menor do que Deus, ele nos fizesse. E o propósito da humanidade, o propósito da Terra, o propósito das galáxias é só o ser humano. Porque na virada do dia, quando Adão estava pronto, feito, ele só vinha se relacionar. Todos os dias. Ele só queria bater um papo, que é o que a gente está fazendo. O que é mais importante dentro de um casamento? A relação. O que é mais importante dentro da família? A relação. O que é mais importante nos negócios? A relação. Quando você entende o jogo do relacionamento, que é a conexão, cara, você entendeu o jogo da identidade de Cristo dentro de você. É por isso que Jesus dizia assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e ele somos um. A identidade de Deus estava em Cristo. E hoje nós temos a identidade de Deus, Cristo e o Espírito Santo. E quando você entende isso, irmão, eu quero te convidar a você fazer parte de uma mesa, de um banquete, que está preparada há muitos anos antes da fundação do mundo. Porque você nasceu por um propósito, e o propósito de Deus é fazer você superar as dores, os desafios da vida, de escolhas muitas vezes até errôneas, mas que te conduziram ao caminho que você está, para que outras pessoas sejam resgatadas. Que Deus abençoe. Hoje é o primeiro episódio dos Conexões de Propósito, mas eu te garanto, pessoas que sentarão nessa mesa são pessoas escolhidas a dedo pelo próprio Deus, para que a gente possa aprender e a gente possa, junto, construir verdadeiramente novas alianças, novas conexões e transbordar em propósito. Deus abençoe.